Esta consulta ocorre entre a terceira e a quarta semana de pós-operatório. Nessa consulta é feita uma primeira avaliação das sequelas que advêm da intervenção cirúrgica que foi a que as mulheres foram submetidas e daí, depois da identificação dessas sequelas, as mulheres são então orientadas para os tratamentos em ambulatório. Estes tratamentos são realizados quer para as sequelas que advêm de forma imediata da intervenção cirúrgica, como também para as várias sequelas que surgem a longo prazo ao longo da vida destas mulheres. Para que possam ter uma ideia do volume de doentes que nós acompanhamos ao longo do tempo, trouxemos apenas alguns números de mulheres que foram seguidas na consulta de fisiatria nos últimos 4 anos, sendo que, como podem ver aqui, em 2018 foram observadas em consulta de medicina física e reabilitação 520 mulheres. Destas 520, 58 apresentava, o motivo da consulta foi linfedema. Em 2019, este número subiu ligeiramente para 544, em 2020, 552 e em 2021, até ao momento, já foram avaliadas em consulta 453 mulheres. A nossa intervenção é protocolada e vai de encontro às guidelines. As últimas publicadas, pelo menos do nosso conhecimento, já são de 2012, mas não encontramos nenhumas publicadas em data posterior. Estas guidelines visam a reabilitação do quadrante superior, em que a intervenção deverá ser iniciada na fase pré-operatória, com uma avaliação bilateral da função do membro superior e seguida no pós-operatório imediato, sendo iniciada às 24 horas após a intervenção cirúrgica. A intervenção vai sendo adaptada consoante a fase de recuperação do pós-operatório em que a mulher se encontra e já em ambulatório esta é recomendada ser iniciada entre a 5ª e 8ª semana de pós-operatório. Mesmo já com as sequelas resolvidas, as mulheres devem ser seguidas em consulta de medicina física de reabilitação, com avaliações regulares até após 1 ano da cirurgia. Temos também como objetivo da nossa intervenção a prevenção do edema e das infecções subcutâneas e os tratamentos de eletroterapia estão contraindicados nesta população. Assim sendo, e quando iniciamos a nossa atividade nesta área no HFF, a nossa intervenção iniciava-se realmente na fase pré-operatória. O grande objetivo da intervenção no pré-operatório é termos um conhecimento da condição funcional destas mulheres antes da cirurgia, ou seja, no que diz respeito ao volume dos membros superiores, para percebermos se existe já alguma assimetria prévia de volume entre membros, no sentido de percebermos quando inicia o surgimento do linfedema, por exemplo, ou então se tem já alguma disfunção prévia do complexo articular do ombro, que possa de alguma forma influenciar a sua recuperação pós-operatória. Nesta fase, também seria importante fazermos o ensino das posturas adequadas a adquirir no pós-operatório imediato e ensino de estratégias para a prevenção do linfedema. Neste momento, nós não conseguimos fazer a intervenção junto destas mulheres no pré-operatório, uma vez que, pelo avançar e pelo evoluir das técnicas cirúrgicas, a maior parte das mulheres, felizmente, na véspera da cirurgia, vai fazer linfoscintigrafia para a biópsia de cancro sentinela e entra já muito tarde na véspera da cirurgia, horário em que já não estamos no hospital. Assim sendo, iniciamos a nossa intervenção às 24 horas de pós-operatório, realizando os ensinos que falei no slide anterior. A nossa intervenção no internamento prende-se principalmente com estratégias de ensino e vai ser diferenciada consoante a fase em que a mulher se encontra. Se está na fase em que tem tubos de drenagem em pontos, quando apenas tem pontos ou então quando retira os pontos. Habitualmente, e no nosso hospital, podem haver algumas exceções, mas habitualmente quando há a remoção dos tubos de drenagem, esta data corresponde também à data de alta hospitalar. Entregamos folhetos informativos de suporte à informação que damos verbalmente para que possam continuar os cuidados no domicílio.
Após, então, a primeira consulta de fisiatria, que, como disse, ocorre entre a terceira e a quarta semana, são identificadas as várias sequelas que podem surgir num pós-operatório de uma patologia de câncer de mama. Podemos dividir estas sequelas em complicações linfáticas precoces ou então em alterações que vão de alguma forma influenciar a função do complexo articular do ombro. Nestas imagens aqui à direita podemos ver a ilustração de algumas destas sequelas. Nesta primeira imagem observamos um seroma residual com algum hematoma circundante, um edema da parede, edema da mama, trombose linfática superficial, que é uma sequela muito comum no pós-operatório de cirurgia axilar, quer seja na biópsia de angiocentinela como no esvaziamento ganglionar axilar, apesar de ser mais incidente quanto maior for a extensão da cirurgia axilar, e ela pode surgir tanto a nível da axila como no prolongamento do braço, afetando também a face, surgindo também na face anterior do cotovelo e em situações mais complexas poderá mesmo atingir a região da base do polegar. Claro que não podemos dividir de forma tão perentórica as complicações linfáticas precoces das restantes sequelas que vão de alguma forma influenciar a disfunção do complexo articular do ombro, uma vez que estas também podem ter essa influência. Mas a diminuição do capital cutâneo, as aderências cutâneas e cicatriciais, as alterações da postura, encurtamentos musculares, alterações do padrão de ativação muscular, diminuição das amplitudes articulares, a dor, poderão, de alguma forma, comprometer uma alteração do ritmo escapulohumeral, tendo uma influência bastante significativa na função do complexo articular do ombro. Uma das sequelas mais temidas pelas mulheres que são submetidas à cirurgia de câncer de mama é também o linfedema, como é provavelmente de conhecimento comum. O linfedema pode surgir porque, durante uma intervenção cirúrgica deste tipo, há uma secção de uma parte do sistema linfático. Sabemos que, em relação aos fatores de risco, sabemos que nem todas as mulheres vão desenvolver linfedema e, hoje em dia, o risco de desenvolver linfedema está muito relacionado com a genética de cada um, com o capital linfático de cada uma. Quais é que vão ou não desenvolver linfedema ao longo da vida. Contudo, existem alguns fatores de risco identificados na literatura com evidência de nível A, em que quanto mais extensa for a intervenção cirúrgica, maior é o risco de vir a ter linfedema. Um índice de massa corporal mais elevado também é um fator de risco para desenvolver linfedema, assim como a prática de exercício físico. No que diz respeito à nossa intervenção nestas sequelas, utilizamos técnicas de mobilização articular, reeducação do movimento, mobilização das cicatrizes, como podem ver neste pequeno vídeo aqui do lado esquerdo, drenagem linfática manual, que pode ser utilizada tanto para o controle do edema da mama ou da parede, como do membro superior, a pressoterapia sequencial intermitente, utilizada em conjunto sempre com outras técnicas para tratamento de linfedema, podem ver aqui na imagem inferior do lado esquerdo, as bandas multicamadas, utilizadas exclusivamente em combinação com outras técnicas numa fase de redução do tratamento do linfedema, dispositivos de compressão, dispositivos de compressão não elástica. Hoje em dia no mercado já temos várias alternativas às bandas multicamadas, tanto para a redução do linfedema como depois para a manutenção dos resultados obtidos. As mangas compressivas, em que devem ser sempre prescritas por um médico que tenha conhecimento dentro da área de linfologia e de linfedema, no sentido de adequar o tipo de malha e também o nível de compressão adequado para cada caso. As bandas neuromusculares, que podem ver ilustradas nesta imagem aqui em cima com estas fitinhas azuis, hoje em dia estão muito na moda na área do desporto, mas nós, na nossa área de intervenção, utilizamos para controlar, para ajudar no controle do edema da mama, da parede e na melhoria do tratamento das cicatrizes, e o exercício físico, que é utilizado em várias disfunções e em várias fases também do tratamento destas mulheres.
Não podemos descurar o ensino dos cuidados a ter para a prevenção do linfedema ou para o controle do mesmo. E aqui há uns anos nós acabávamos por proibir muito estas mulheres de fazer várias coisas após uma cirurgia de câncer de mama. Era quase como se sentissem que iriam ficar inutilizadas, digamos assim, porque tinham sido submetidas a uma cirurgia de câncer de mama. Sabemos que hoje em dia muitas desses cuidados que se falam às mulheres não passam de mitos, digamos assim, não tendo grande suporte em termos de literatura para que sejam aconselhados desta forma. O que a literatura nos diz é que o controle do peso, a prática regular de exercício e as estratégias para a prevenção de infecções subcutâneas são aquelas que poderão realmente ter algum efeito na prevenção e no controle do linfedema. A reabilitação atua também na fase da reconstrução mamária destas mulheres. Sabemos que é uma parte integrante do tratamento cirúrgico das doentes com câncer de mama e que pode ser realizada de forma imediata ou diferida em relação à intervenção cirúrgica para tratamento do cancro. Podem ser utilizadas várias técnicas cirúrgicas para este efeito, não cabe agora neste espaço explanarmos essas várias técnicas cirúrgicas, mas independentemente do tipo de cirurgia que seja utilizado, os objetivos de intervenção da reabilitação são a otimização do resultado estético, controlando o edema pós-operatório e melhorando o aspecto e a mobilidade das cicatrizes e a diminuição dos problemas funcionais que podem advir por compromisso do complexo articular do ombro. Na fase das terapias oncológicas adjuvantes, sabemos que elas podem ser utilizadas de forma neoadjuvante ou adjuvante em relação à intervenção cirúrgica e em diversas combinações. Estas terapias têm diversos efeitos secundários, nomeadamente algumas a nível sistémico, a maior parte delas, e a radioterapia também a nível mais local. A reabilitação tem um papel importante na melhoria ou na minimização dos efeitos secundários destas terapias, nomeadamente ao nível da fadiga, das dores musculares, dos sintomas locais da radioterapia e da neuropatia periférica causada principalmente por um tipo específico de quimioterapia. Estes efeitos secundários vão provocar uma diminuição da funcionalidade e da qualidade de vida destas mulheres. A reabilitação intervém nestas sequelas com programas específicos de exercício físico para, de alguma forma, ajudar a combater e a minimizar estes mesmos efeitos. Os programas de exercício poderão também ter um efeito benéfico e positivo na prevenção das recidivas e no aumento da sobrevida nesta população específica. Em termos de conclusão, sabemos assim que, após um diagnóstico de câncer de mama, estas mulheres atravessam um percurso muito longo, percurso este que é ditado por vários altos e baixos, com quebras a nível físico e psíquico, comprometendo de forma bastante importante a sua qualidade de vida. A intervenção da reabilitação no câncer de mama irá minimizar estas quebras, irá atenuar este percurso, ajudando a direcionar, então, no sentido do alcance da melhor qualidade de vida possível. E também no sentido de devolver os sorrisos a estes rostos. Muito obrigada pela vossa atenção. Uma vez mais agradecemos a apresentação à fisioterapeuta Carmen Martinho Neto e damos continuidade com a enfermeira Verónica Barbosa. Olá a todos, muito bom dia. Desde já quero agradecer o convite para participar neste webinar.
Eu estou cá hoje para vos falar um pouco do percurso do utente com cancro de mama no Serviço de Internamento de Ginecologia do Hospital Fernando da Fonseca, ou seja, partilhar um pouco da nossa experiência e equipa da enfermagem na prestação de cuidados ao utente com cancro de mama. Temos só aqui um pequeno problema técnico, vamos repor de novo a apresentação. Só uns segundos. É um pequeno tempo de pausa, tempo para desanuviarmos um bocadinho. Agora sim, Peço desculpa por esta intercorrência. O objetivo, então, desta sessão é dar a conhecer a intervenção do enfermeiro a nível da prestação de cuidados aos utentes com cancro de mama no Serviço de Ginecologia do Hospital Fernando da Fonseca. Para Kasmeyer, poucas doenças causam maiores sentimentos de ansiedade e apreensão do que o cancro. O seu impacto fisiológico e psicológico em doentes e nas suas famílias resulta em alterações profundas nos seus estilos de vida. O cancro pode significar a morte para alguns, a mutilação para outros. O cancro da mama é o tipo de cancro mais comum entre as mulheres e uma das principais causas de morte por cancro na mulher. É também a patologia mais frequente no serviço de ginecologia. A nossa intervenção enquanto equipa de enfermagem inicia-se com o acolhimento ao utente e à família. De referir que no contexto atual, no contexto de Covid, a família não teve a oportunidade de um acompanhamento tão próximo. O acolhimento então realizado no primeiro dia representa para o utente, família, pessoa significativa um momento importante, pois permite ao utente conhecer a estrutura física, os profissionais, os outros utentes internados, facilita o esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento do serviço, a cirurgia e horários das visitas. O objetivo principal do acolhimento é facilitar a integração da utente no novo ambiente, diminuindo a sua ansiedade e os seus receios. É também no primeiro dia que é realizada a colheita de dados, é com a colheita de dados que o enfermeiro identifica as necessidades afetadas e um conjunto de valores nos quais a utente está inserida por forma a individualizar os cuidados. Iniciam-se também os cuidados pré-operatórios, ou seja, é neste momento que é explicado ao utente o que é que vai acontecer, como por exemplo a necessidade de realização de tricotomia, jejum pré-operatório, a eventual necessidade de mais exames complementares de diagnóstico, entre outros. É entregue também um folheto informativo, por forma a consolidar toda esta informação. O objetivo é minimizar medos e receios e também permitir ao utente esclarecer dúvidas em relação ao seu tratamento. Inicia-se também no primeiro dia a preparação para a alta, ou seja, o regresso da utente à família e à sociedade com um conjunto de ensinos sobre os cuidados que deve manter no pós-alta, dependendo da cirurgia que irá realizar e das estruturas afetadas. No segundo dia, a intervenção da enfermagem centra-se essencialmente nos cuidados pós-operatórios, com a prevenção de complicações inerentes à cirurgia, como por exemplo a vigilância do penso operatório, drenagens, a monitorização de parâmetros vitais, a prevenção do linfoedema, o controle da dor. Do terceiro dia até ao momento da alta, o objetivo primordial da equipa de enfermagem é capacitar, facilitar a adaptação da mulher à nova situação de doença oncológica,
a adaptação a uma nova imagem corporal, principalmente nas mulheres submetidas à mastectomia, a prevenção de complicações físicas, como o linfoedema, diminuição da amplitude articular, o regresso à família e sociedade e o apoio emocional. Em relação à adaptação da mulher à nova situação de doença oncológica, de referir que a capacidade de adaptação ao cancro depende quer de fatores intrínsecos, quer de fatores extrínsecos ao indivíduo, assim como do período de tempo no qual a utente se encontra, ou seja, diagnóstico inicial, tratamento, recorrência, estadio e prognóstico da doença. É importante que o enfermeiro dê especial ênfase às necessidades individuais de cada utente, estabelecendo com ela uma relação de ajuda com a finalidade de aliviar o sofrimento e restabelecer o equilíbrio. Em relação à adaptação à nova imagem corporal da mulher, sobretudo nas mulheres submetidas à mastectomia, torna-se não só importante que o enfermeiro proporcione momentos para que a doente expresse sentimentos, preocupações, angústias, mas também fornecer informação e realizar ensinos sobre vestuário adequado, como sutiãs, fatos de banho, biquínis, lingerie, recursos disponíveis na comunidade, lojas de artigos, grupos, movimentos de apoio, a entrega de folhetos e catálogo informativo com recursos disponíveis, a entrega de prótese provisória no dia da alta e a medição e entrega de prótese definitiva que já é realizada após a alta. O que se pretende com estas atividades, com a realização de estes ensinos, é que eles sejam promotores de confiança no utente, por forma a ser mais fácil a integração das alterações físicas provocadas pelo cancro e pela mastectomia. Em relação à prevenção de complicações físicas inerentes à cirurgia, elas são diversas, como a hemorragia, complicações de cicatrização, alterações da sensibilidade, alterações posturais, dor, diminuição ou perda total da amplitude articular e movimento, diminuição da força muscular, perda ou redução da capacidade funcional do membro superior. De referir que as altas hospitalares são cada vez mais precoces e que o período no qual o enfermeiro pode intervir é cada vez mais curto, tornando de suma importância o trabalho interdisciplinar para a total reabilitação da utente. Em relação ao apoio emocional, este deve ser prestado pela equipa de enfermagem durante todo o internamento, vai facilitar a adaptação da utente à nova imagem corporal, vai permitir ao utente exprimir sentimentos de incerteza, insegurança e medos, como questões sobre o futuro, receio da morte, receio da rejeição do companheiro, medo relacionado com a sexualidade. Para concluir, é de suma importância que o enfermeiro ajude a mulher a adaptar-se e a adquirir novas competências que lhe permitam adaptar-se à sua situação de doença, o que por vezes implica ajustamentos psicossociais significativos, como exemplo, mudança no comportamento, no vestuário, na dieta alimentar diária, adaptação e ajuste aos sintomas secundários dos tratamentos e alterações físicas, como a mastectomia e a queda do cabelo. O impacto emocional da doença e a dificuldade ao nível das relações interpessoais são alguns dos possíveis problemas com que a mulher tem de se confrontar. A equipa da enfermagem do Serviço de Internamento de Ginecologia do Hospital Fernando da Fonseca tem como projeto futuro implementar o acompanhamento telefónico no pós-alta às utentes com patologia oncológica da mama submetidas a cirurgia. Obrigada a todos. Mais uma vez agradecemos à Verónica Barbosa. Eu sei que isto é agradecimentos atrás de agradecimentos, mas é um trocadinho, um agradecimento a mais nunca fica mal, digamos assim. Passamos então agora à enfermeira Elizabeth Lameira.
Olá, bom dia. Espero estar a conseguir partilhar a apresentação. Olá, bom dia. Sim. Onde é que está o webinar? Está o webinar. Ativa a câmera. Bom dia. Eu vou tentar partilhar a apresentação. Ok, se por acaso tiver alguma dúvida, diga. Ok, obrigado. Paraste a partilhar. Conseguem ver a apresentação? Sim, sim, já conseguimos ver. Conseguem ouvir-me, certo? Também, também. Muito bem, muito bem. Então, vamos então dar início à nossa apresentação. Começo desde já por agradecer o convite que foi endereçado à equipa de enfermagem da Clínica da Mama do IPO de Lisboa para fazermos uma partilha sobre a Clínica da Mama e o trabalho desenvolvido pela enfermagem dentro da mesma. Passando a um resumo sobre o que consta a nossa apresentação, ela vai falar sobre a missão e os objetivos da clínica, sobre a equipa multidisciplinar que constitui a clínica, o percurso institucional do doente, a intervenção da enfermagem na clínica e alguns pontos que consideramos importante ficarem retidos. Relativamente à Clínica da Mama, ela foi inaugurada em dezembro de 2008, tem como missão principal a prestação de cuidados de saúde a doentes com patologia mamária que recorram ou que sejam referenciados ao Instituto. O objetivo principal da clínica é o acompanhamento de todos os doentes com patologia mamária. Sim? Peço desculpa estar a interrompê-la. Estão a avançar, eu não sei se efetivamente está a avançar com eles, mas a nós não desaparece. Mas a mim estão a avançar, estão. Não da apresentação. Não sei se consegue colocar. Ok, então só um bocadinho vamos tentar. Acho que é isso que ela está, porque ela não está com tudo. Está tipo o PowerPoint tudo. Não sei se já tinha colocado em partilha de ecrã. Sim, eu penso que sim. Estão a ouvir agora? Ainda não. Agora ainda não, deve carregar. Não é porque é uma imagem. Já conseguem ver? Agora já conseguimos ver o ecrã. O ecrã. E o que é que vê no ecrã? Só para eu perceber qual é o dispositivo que está. Ainda não vemos apresentação nenhuma. Não vemos apresentação nenhuma. Não estamos a ver a partilha do Teams. Ok, mas nós já fizemos partilhar. Não, a janela? Não, ali na janela. Conseguem ver agora? Sim, enfermeira Vera, consegue ver agora? Sim, sim, agora está ótimo.
Está ótimo. Portanto, o slide que estão a ver é o do sumário, correto? Exatamente, sim. Exatamente, pronto. Então vou voltar ao início, então eu peço desculpa, mas não me tinha percebido que não estava a partilhar a apresentação. Pronto, então nós iremos falar sobre 5 pontos essencialmente da clínica e do trabalho de enfermagem desenvolvido na clínica. Falaremos então primeiro sobre a missão e os objetivos da clínica, sobre a equipa multidisciplinar que a constitui, sobre o percurso institucional do utente, a intervenção da clínica e alguns pontos importantes. A clínica foi inaugurada em dezembro de 2008. Em 2009, contou logo com uma equipa fixa de 5 enfermeiras, sendo que neste momento somos apenas 4. Tem por missão, por grande missão, a prestação de cuidados de saúde a doentes com patologia mamária que recorram ou que sejam referenciados ao Instituto. E o grande objetivo da clínica é o acompanhamento individualizado de todo o doente que inicia o processo de diagnóstico até ao momento da sua alta da instituição. Relativamente à equipa multidisciplinar, esta equipa multidisciplinar foi formalizada na tentativa de colmatar todas as necessidades sentidas pelas doentes ao longo do seu processo terapêutico, sendo que o doente está sempre no centro da nossa atitude terapêutica. Ela é constituída por uma equipa nuclear, e esta equipa nuclear é no sentido que é uma equipa residente na clínica da mama, ou seja, é formada pela equipa de enfermagem, pela equipa de cirurgiões e pela equipa de oncologista. Todos os outros profissionais que integram a equipa multidisciplinar são, da mesma forma, cruciais para o sucesso terapêutico do plano de tratamento do doente. Sendo eles, eu vou enumerá-los porque eles são realmente todos muito importantes: o serviço de radioterapia, o serviço de medicina física e reabilitação, o serviço de imagiologia, importantíssimo no diagnóstico da doença, o serviço de anatomia patológica, o serviço de medicina nuclear, a consulta de risco familiar, a consulta de psicologia e psiquiatria, a consulta de cirurgia plástica, o serviço social, a consulta de oncossexologia, da mesma forma muito relevante para algumas doentes, e as assistentes operacionais e técnicas. São estas as especialidades que integram a nossa equipa multidisciplinar. Passando para o percurso institucional do utente dentro da clínica, ou seja, como é que o doente pode chegar até nós? Ele pode chegar até nós de duas formas. Primeiro, ou ele vem-nos enviado por uma referenciação externa, vindo do médico do Serviço Nacional de Saúde ou do serviço privado, mas tem que trazer sempre um relatório clínico e exames imagiológicos com suspeita de patologia mamária. Ou então ele é-nos enviado por uma referenciação interna, ou seja, um doente que já seja seguido em consulta dentro do hospital e que, por qualquer razão, surge uma suspeita de patologia mamária. Após o envio destes processos, é feita uma triagem e, se justificar, é marcada então uma primeira consulta de cirurgia. E é nesta consulta de cirurgia que se dá início ao processo de diagnóstico deste doente. Inicialmente através do serviço de imagiologia e, após termos a confirmação de que é um diagnóstico de cancro de mama, é então realizado o primeiro contacto da equipa de enfermagem com estes doentes. Digo-vos desde já que é dos contactos mais difíceis realizados pela equipa de enfermagem. É esta a nossa consulta de diagnóstico, por as mais diversas razões, mas principalmente por a parte emocional a que o doente está sujeito. Daí o papel do enfermeiro dentro da clínica da mama ser um papel de extrema relevância e importância no acompanhamento destes doentes em todo o seu processo terapêutico, em todas as suas fases. É um papel de gestão do seu processo clínico dentro da instituição. Por isso, sentimos a necessidade de criar algumas consultas de enfermagem para dar apoio, para realizar ensinos e fazer o acompanhamento e orientação dos doentes ao longo das várias fases do seu tratamento. Portanto, fazemos consulta de enfermagem pré e pós-cirurgia, consulta de enfermagem durante e antes do tratamento de quimioterapia, consulta de enfermagem pré
e pós-rádio e hormonoterapia, e também realizamos a consulta de enfermagem não programada, ou seja, consulta de enfermagem telefónica e ou presencial de situações que o doente não está à espera, mas que surgem e ele nos contacta. O que é que nós podemos concluir com a realização destas consultas que foram instituídas na clínica? Podemos concluir que estas consultas todas trouxeram uma mais-valia para o acompanhamento destes doentes. Eles sentem-se mais acolhidos, mais acompanhados e logo o sucesso do seu processo terapêutico, do seu plano terapêutico é melhor para eles. Relativamente à orientação dada para estas consultas, ou seja, para que as nossas consultas de enfermagem tenham realmente sucesso e sejam uma mais-valia para os nossos doentes, foi necessário primeiro criar um guia orientador das mesmas, onde pudéssemos uniformizar os procedimentos realizados pela equipa de enfermagem. De seguida, sentimos a necessidade de criar informação, suporte escrito, para dar às nossas doentes, primeiro às doentes que irão ser submetidas à cirurgia, porque sentimos que a doente não assimilava parte da informação, ou às vezes até toda a informação que lhe era transmitida na consulta, e então decidimos elaborar vários folhetos informativos sobre as diferentes cirurgias que a doente poderia efetuar. Portanto, sobre a mastectomia, sobre o biópsia do gânglio sentinela, o esvaziamento axilar, a reconstrução mamária, com todas as indicações relativas a esse tipo de cirurgia. E ainda sentimos, muito importante, porque, por incrível que pareça, nos dias que correm ainda existem muitos mitos associados ao cancro de mama. E então sentimos necessidade também de criar um guia sobre orientações gerais do cancro de mama. E também criar um cartão de contacto, com contactos diretos para a equipa de enfermagem e para a clínica, mas essencialmente com o nome da enfermeira de referência. O doente saber que tem uma pessoa que não é a enfermeira, mas que é a enfermeira X ou Y, que tem um nome, dá-lhe uma segurança muito maior e uma sensação de acompanhamento muito maior do que saber só que há alguém que lhe vai atender aquele telefone. Não, é alguém que ele conhece, que já tem uma relação de alguma proximidade. E isso é muito importante também no sucesso do seu plano terapêutico. Depois, também sentimos, obviamente, necessidade de criar suporte escrito com informação relacionada com aquelas doentes que vão fazer ou que estão a realizar a quimioterapia. Então, elaboramos um guia prático sobre a quimioterapia no cancro de mama e fornecemos também um guia de alimentação durante a quimioterapia. Estas duas informações escritas permitem também fazer com que a doente se sinta mais acompanhada e mais esclarecida no domicílio, em casa. E também fazem com que não haja tanto contacto fora das marcações. Contudo, todos nós sabemos que os tratamentos de quimioterapia têm alguns efeitos secundários adversos e existem uns que são mais comuns. E nós tínhamos as doentes com muitas queixas, muitos telefonemas, muitas vindas ao nosso serviço de atendimento não programado, o que também não lhes trazia uma grande qualidade de vida. Então decidimos que havia a necessidade de criar protocolos de atendimento telefónico para estas doentes. Então desenvolvemos algoritmos para os possíveis e mais comuns efeitos secundários adversos da quimioterapia. Aqui tenho só o exemplo da mucosite, mas nós desenvolvemos algoritmos para a febre, para as náuseas e para o vômito, para a diarreia e para a obstipação, para as retroragias, as hemorroidas, portanto, para aqueles efeitos secundários mais comuns que aparecem durante o tratamento de quimioterapia. E o que é que nós percebemos com a criação destes protocolos de atendimento telefónico? Percebemos primeiro que a doente ficou a ganhar na sua qualidade de vida, melhorou muito a sua qualidade de vida. E também percebemos que diminuiu as vindas ao nosso serviço de atendimento não programado, porque nós conseguimos, através destes protocolos, através do atendimento telefónico, diminuir os efeitos secundários, ensinar, fazer vários ensinos às doentes com os cuidados que devem adotar para colmatar esses sintomas que iam sentindo durante os interciclos da quimioterapia. Também nos permitiu, enquanto equipa, uniformizar os nossos procedimentos e ganharmos ainda mais confiança na relação que estabelecemos com o nosso doente, na sua individualidade e também na sua globalidade. De seguida, vou-vos mostrar, já
quase para terminar a apresentação, aquilo que nós consideramos importante que fique retido sobre a apresentação que acabo de fazer. Primeiro, é que qualquer pessoa pode ser inscrita na Clínica da Mama. Segundo, é que vai ter a certeza, o doente que entra na Clínica da Mama tem a certeza que vai ter uma equipa de enfermagem perita na área da patologia mamária. Depois, vai ter sempre um acompanhamento especializado nas diferentes áreas de intervenção, sempre também com a garantia de cuidados de excelência, e terá também sempre a certeza de que o doente é parte integrante da decisão terapêutica em conjunto com a equipa multidisciplinar que o está a acompanhar. Isto tudo traz sempre um maior grau de confiança e sucesso no plano terapêutico de cada doente. Para finalizar, deixo-vos então a cara da equipe da Clínica da Mama, que é a equipa de enfermagem. Da esquerda para a direita temos a enfermeira Patrícia Patacão, eu, a enfermeira Elizabeth, depois a enfermeira Sandra Simões e, por fim, a enfermeira Raquel Vaz. Obrigada a todos, espero que tenha sido útil esta apresentação e estou disponível para qualquer esclarecimento que possa surgir, algumas dúvidas. Obrigada. Obrigada a nós, mais uma vez. Fazendo aqui um pequeno resumo, tendo em conta tudo o que foi dito, é notório realmente a importância da existência de uma equipa multidisciplinar que acompanhe todo este processo inerente não só ao diagnóstico, tratamento, como a recuperação da mulher do cancro da mama. Pois o grande pilar, digamos, são os cuidados holísticos, uma vez que o diagnóstico é em todas as dimensões que caracterizam a pessoa. Exemplo tal é a Clínica da Mama do IPO, que realmente faz este acompanhamento contínuo durante todo o processo de doença, tratamento e recuperação, e que é realizado pelos mesmos profissionais e permite, obviamente, estabelecer uma relação de confiança. Eu passo a expressão, acho que acaba por ser um alento para aquela mulher, pessoa que se encontra em um processo de doença e que está a vivenciar uma nova etapa da sua vida. Destaca, assim, na articulação entre a equipa multidisciplinar, que é parte crucial para desenvolver um processo de doença mais esclarecido, mais apaziguador, tal como já vive no Hospital Professor Fernanda Fonseca, que a articulação que há entre enfermeiros, médicos e fisioterapeutas. Obviamente que esta equipa é muito mais abrangente e envolve os profissionais, como assistentes sociais, psicólogos, psiquiátricas, entre outros. Em suma, esta rede de profissionais de saúde acaba por criar, digamos, um porto de abrigo para aquela mulher, pessoa que está em processo de doença, tratamento e reabilitação. Eu diria que é uma fonte de energia. Deste modo, damos para encerrada a primeira mesa, passamos agora ao espaço de discussão, dúvidas, temos cerca de 10 minutos. Podem colocar as vossas dúvidas por intermédio do chat, que nós, entretanto, vamos expô-las de imediato. Entretanto, eu vou já avançar. Nós temos aqui duas dúvidas. Uma delas, que será respondida pela enfermeira Verónica e a enfermeira Ferreira, se as próteses são fornecidas pelo serviço. Em relação à questão das próteses, a prótese provisória, que não passa de uma prótese de espuma, é uma prótese temporária, é fornecida no dia da alta. A posteriori, o utente vem ao serviço, dirige-se ao serviço para fazer a medição de uma prótese definitiva, uma prótese silicone, que tem um tamanho mais próximo à mama contralateral. E assim é oferecida uma prótese. É só uma, mas sim, é oferecida uma prótese definitiva, uma provisória e uma definitiva. Obrigada. Temos aqui uma segunda questão. Qual a metastização mais frequente do cancro da mama, além da óssea? Será a doutora Sara Brandes a responder? Sim, pronto, para além do osso, então, que é a primeira, a seguir temos então o fígado e pulmão. A nível de internamento, a intervenção a nível da reabilitação é realizada apenas por fisioterapeutas ou dispõe de enfermeiro especialista em reabilitação na equipa. Temos um. De que modo é que o companheiro ou companheira envolvido na recuperação na consulta não consegue solucionar? Já não tenho aqui as questões. Temos outra questão, de que modo é que o companheiro ou companheira é envolvido na recuperação do utente, nomeadamente na consulta de oncossexologia, mais direcionada para a enfermeira Elizabeth Lameira.
Não, está sem Enfermeira Elizabeth, está sem microfone, não conseguimos ouvi-lo. Peço desculpa. Pronto, o doente é encaminhado para essa consulta, para a consulta de oncosexologia ou pela equipa de enfermagem, quando na consulta de enfermagem a doente portanto, nós fazemos alguns ensinos relativamente à sexualidade, principalmente naquelas doentes que fazem terapêutica hormonal, e fazemos alguns ensinos relativos a essa terapêutica, dos possíveis efeitos secundários e de algumas estratégias para os ultrapassar. Contudo, muitas vezes não são suficientes e nós então, quando isso acontece, quando a doente nos menciona situações mais agressivas relativamente à sua dificuldade com a atividade sexual, então é enviado o doente ou pela equipa de enfermagem ou então pela equipa médica para a consulta de oncosexologia. Penso que tenha respondido à questão. Obrigada. Se por algum motivo tiver ficado alguma questão, depois na segunda mesa pode ser mais explorado com a oncosexologista, que será outra das nossas convidadas. Mas pronto, já fizemos uma introdução. Temos aqui outra questão. A nível do internamento, a reabilitação é realizada apenas por fisioterapeutas ou tem especialistas em reabilitação? Mais direção. Bom dia. Temos um enfermeiro especialista em reabilitação, que sou eu, que estou no serviço há 25 anos e acompanho esta patologia durante todo este percurso. Para além de uma formação complementar em oncologia. Obrigada. Não sei se tem mais alguma dúvida, alguma questão que ainda tenha ficado por esclarecer. Ninguém se quer manifestar? Isto é na altura do casamento, ou é agora ou nunca. É a altura do sim ou do não. Depois é já mais trabalhoso. Pronto, e se calhar então damos por encerrada a primeira mesa. Mais uma vez um agradecimento especial a todos os paletores que dispensaram um bocadinho do vosso tempo para estar aqui connosco e para contribuir que este webinar realmente fosse um sucesso. E vamos fazer agora então uma pequena pausa e regressamos às 11h10. Obrigada e até já. Bom dia a todos. Obrigada, um bom dia a todos. Reforço a necessidade de não colocarem a gravação em curso. Essa terá que ficar a cargo pela comissão organizadora, para que depois possamos disponibilizar para todos o link de acesso. Mas se começam a gravar e a parar, eu fico com as gravações cortadas e depois não o conseguimos fazer com qualidade. Agradecemos também que sempre que entrem permaneçam com os microfones desligados e que vão colocando aqui as vossas questões. Obrigada. Até já.